Marcos 13:14, então. Quando pois virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vamos ler o 15, para a gente entender o contexto. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua casa. Amém. Vamos ler outros versículos aí, depois. Então, irmãos, o que eu quero fazer hoje com vocês é meditar um pouquinho sobre o assunto. Vamos nos deter hoje sobre o anticristo, que é um assunto extremamente importante para a questão do nosso tema geral, né? Vocês sabem que nós temos estudado, que é a respeito do juízo final. Então, o anticristo realmente é um assunto importante, porque se trata de um princípio e de uma pessoa, como nós vamos ver hoje, que faz parte dos últimos eventos, faz parte, na verdade, de toda a história da igreja, porque, como nós vamos ver, eu já falei um pouquinho para os irmãos semana passada, esse espírito do anticristo, essa atitude de anticristo existe desde o tempo dos apóstolos. João, como nós vamos ler, vai dizer que já estava no tempo dele, Paulo também, e isso está conosco agora, esteve durante toda a história da igreja. Mas, no final, quando o Senhor Jesus Cristo estiver para voltar, esse poder vai se intensificar, vai se manifestar muito maior na grande tribulação, que eu já estudei um pouco com vocês semana passada, né? Então nós temos estudado a respeito do tema do juízo final, e sempre lembrando os irmãos, o nosso estudo, de maneira geral, ele está se dividindo em dois pontos, como vocês devem bem lembrar. Primeiro, aquela parte mais doutrinária, respondendo mais algumas perguntas sobre o porquê do juízo final, o que é o juízo final, né? Procurando olhar mais para a doutrina, para o tema. E também essa segunda parte agora, que nós começamos a estudar aqui com esse capítulo 13 de Marcos, e com os paralelos, porque existe os paralelos tanto Mateus como também Lucas, nós estamos estudando os eventos que anteciparão agora, nesse momento, né, o juízo final, e também o próprio evento do juízo final que nós vamos estudar, se Deus permitir, olhando mais para o livro de Apocalipse, mas conforme for, talvez nós leiamos ainda, estudemos ainda outros trechos da Escritura Sagrada. Então, nesse estudo já a respeito dos eventos, dos acontecimentos que antecedem o juízo final, nós estamos lendo exatamente esse trecho aqui de Marcos, capítulo 13, porque aqui o Senhor Jesus Cristo ele responde a uma pergunta que tem a ver com a destruição do templo de Jerusalém, mas também com o evento final, com a grande tribulação e com a sua segunda vinda a este mundo. Então, como eu procurei mostrar para os irmãos desde o início, o Senhor Jesus Cristo profetizou a destruição de Jerusalém. Quando os discípulos, como diz aqui no primeiro versículo, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Então, quando alguém mostrou para ele, um discípulo mostrou para ele a beleza do templo, e era realmente uma coisa belíssima, muito linda, né? E além da beleza externa, tinha também um símbolo espiritual ali naquele lugar, porque simbolizava a presença de Deus. Então, era um lugar muito valorizado, muito respeitado pelo povo judeu, né? E por esse discípulo de Cristo Jesus também, porque era um judeu. Então, quando ele olhou para aqueles templos, ele procurou mostrar para o Senhor Jesus Cristo a beleza do templo, né? Mas ele ficou, não só ele, mas todos os discípulos ficaram surpreendidos com a resposta de Jesus. A resposta de Jesus está aí no versículo 2. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, isso foi um choque muito grande para eles. Como é possível aquele local que é o símbolo da presença de Deus receber essa profecia de Cristo, né? Eles conheciam Cristo, eles sabiam já quem Jesus Cristo era, que Jesus não era um homem, mas era um homem enviado de Deus, era o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Cristo falou isso, eles ficaram surpresos. Como é possível aquele símbolo da presença de Deus receber essa profecia de que não ficaria pedra sobre pedra? Então,
Já um pouco depois, já no versículo 3, no Monte das Oliveiras, da frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João lhe perguntaram em particular, devido a essa surpresa da profecia de Cristo: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá, quando todas elas estiverem para cumprir-se. Mateus, ele nos dá uma melhor informação sobre esta pergunta dos discípulos, não é? Mateus capítulo 24, como eu já tive oportunidade de destacar com os irmãos. Na verdade, isso é uma pergunta dupla. Quando no versículo 3 de Mateus 24, está assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quer dizer que a pergunta deles tinha, na verdade, dois lados, eram duas perguntas dentro de uma, eram duas dúvidas. Primeiro, quando sucederão essas coisas? Quer dizer, que coisas são estas? A destruição do templo, que Jesus tinha acabado de profetizar. A segunda pergunta, ou a segunda parte da pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quer dizer, aqui, a primeira parte se trata da destruição do templo, que nós já estudamos, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano, o exército romano sitiou a cidade de Jerusalém. Foi um tempo terrível, né? E milhares de judeus foram mortos em Jerusalém, quando o exército tomou a cidade e destruiu a cidade, destruiu o templo, e se cumpriu a palavra de Cristo, o templo não ficou pedra sobre pedra. Então, a primeira parte da pergunta se refere a esse acontecimento que aconteceu lá, ocorreu lá no início ainda da era cristã, no ano 70, meus irmãos, né? Mas a segunda pergunta tem a ver com o final. E como eu disse para vocês, creio que eu já falei isso, na mente dos discípulos talvez eles vissem uma coisa com uma coisa só, né? Mas nós sabemos que são duas coisas diferentes. A destruição do templo foi uma coisa, e a vinda de Cristo foi outra, vai ser outra coisa, ainda não ocorreu. A destruição do templo já ocorreu, mas a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo a este mundo ainda não ocorreu. Então, a pergunta ela se trata das duas questões, da destruição do templo e da segunda vinda de Cristo Jesus. Aí Jesus começa a responder, e como eu procurei mostrar para os irmãos, a resposta de Cristo vai mencionar tanto a destruição do templo como a sua segunda vinda. Por isso que nós temos que observar que o Senhor Jesus Cristo está falando das duas coisas o tempo todo. E assim nós podemos entender este capítulo. Aí nós já estudamos aquele período inicial do princípio das dores, que é esse momento que nós estamos vivendo. Quando Jesus Cristo disse que teriam terremotos, guerras, falsos profetas, mas que tudo isso ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. É como a mulher que está para dar à luz e começa a sentir as primeiras dores, mas ainda não chegou a hora do parto, né? Este é o momento que nós estamos vivendo, não é? Este momento do princípio das dores, mas a hora do parto pode chegar. O Senhor Jesus Cristo pode voltar, pode vir aí esse momento então, e virá com certeza o momento então da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas antes dessa volta ocorrerá aquele evento chamado a Grande Tribulação, que nós já estudamos semana passada, né? Essa Grande Tribulação, que o Senhor Jesus Cristo vai tratar dela de uma forma assim, olhando para os dois eventos, ou seja, para a queda de Jerusalém como para a Grande Tribulação, ele vai fazer isso, ele vai falar dessa maneira. Então, quando você lê esse trecho que eu acabei de ler com vocês, e mais adiante até o versículo 23, o Senhor Jesus Cristo vai falar disso. Vamos fazer uma leitura rápida para nós relembrarmos o que eu já falei semana passada. Verso 14 em diante de Marcos, capítulo 13. Quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias
serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais, pós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, estas palavras são palavras que se referem claramente ao evento de Jerusalém, mas também tem uma aplicação à grande tribulação, ao evento que vai antecipar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que, então, o evento de Jerusalém, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, é como um tipo da grande tribulação. O Senhor Jesus Cristo, como eu procurei mostrar para os irmãos, Ele mostrou que quando eles vissem o abominável da desolação, que eu já mostrei para vocês semana passada o que é. Daniel, isso aqui se refere a uma profecia de Daniel, como nós já vimos aqui, quando nós vimos semana passada o que diz Mateus. Mateus mostra que se refere à profecia de Daniel. Lucas mostra que se refere ao cerco de Jerusalém. Quando vocês virem o cerco, quando vocês virem a cidade sitiada. Então, quando nós olhamos para Daniel, nós vamos descobrir que Daniel está falando do quê? Que essa abominação é idolatria, né? Que a abominação, na verdade, é aquele... Para um judeu, a abominação seria a idolatria e o idólatra, né? Porque é alguém que não adora a Deus, alguém que serve a ídolos. Juntando tudo, então, a abominação seria o cerco por parte dos exércitos de idólatras, porque os romanos eram idólatras. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 14, quando, pois, vides o abominável da desolação, que abominável da desolação é essa? Aí Lucas vai dizer assim, é o exército romano, que quando cercar a cidade, será então essa abominação, eles vão entrar, eles vão profanar o templo, eles vão destruir o templo, e isso será uma abominação para os judeus, porque aqueles idólatras destruíram o símbolo da presença de Deus, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E aí eu procurei mostrar, meus irmãos, que esta aplicação, esse assunto tem a ver não somente com o cerco de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, mas tem a ver também com o anticristo. Eu li com os irmãos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo falar do homem da iniquidade, que vai se voltar contra tudo, né? Que é Deus, e vai se colocar no lugar de Deus, é o anticristo, que João vai dizer que esse anticristo, ele vai então se voltar contra Cristo, ou ser contra Cristo, ou querer substituir a Cristo. Esse é o princípio da idolatria que vai se manifestar fortemente na grande tribulação. Então Jesus está aqui associando a grande tribulação, a qual ele diz que será uma tribulação terrível, como nós vimos aqui nesse versículo 19, quando ele diz, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Quer dizer que será uma coisa terrível, meus irmãos, como nunca nós vimos, como nunca nós assistimos. Será uma tribulação tão grande, e junto com essa grande tribulação se manifestará o abominável da desolação, que lá na queda de Jerusalém, porque são eventos que eu estou procurando mostrar isso com os irmãos, estão ligados um ao outro, né? Então, era o exército romano, mas na grande tribulação será o anticristo. Deu para você entender? Então todo mundo entendeu isso? Compreenderam o que quer dizer? Então, esse abominável da desolação tem a ver com o anticristo, meus irmãos. Só para nós relembrarmos rapidamente, vamos ler os versículos que eu li semana passada para confirmar isso, tá bom? Para a gente passar então para o assunto de hoje. Vamos ler aí Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus capítulo 24, versículo 15.
Vamos ler. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Quem foi que falou? O profeta Daniel. Vamos ver agora Lucas, capítulo 21, versículo 20. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Olha só a linguagem de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, qual era essa abominação? O exército sitiando Jerusalém. Agora vamos ler o trecho de Daniel, para nós estarmos aí situados, né? Só eu achar aqui. Daniel capítulo 9, versículo 27. Lá no Antigo Testamento agora. Daniel capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Já? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Olha a palavrinha aí, asa da abominação. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele será uma abominação, mas a destruição virá sobre ele. Observe agora lá no capítulo 11, verso 31, de Daniel também. Capítulo 11, verso 31. Daniel, capítulo 11, verso 31. Deles sairão forças que profanarão, olha aí, o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Tá certo? Agora no capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Você percebe que é sempre um ataque ao culto, ao templo, ao santuário. E o ataque ao culto o quê? A idolatria. Então foi o que aconteceu no ano 70. E é o que acontecerá no ano, bom, a gente não sabe quando, né? Quando se manifestar o anticristo, que vai ocorrer. Mas eu procurei mostrar para os irmãos também semana passada, que o princípio do anticristo já está no mundo, né? Então vamos entrar para o assunto de hoje, meus irmãos. Tendo os irmãos entendido essas coisas, poderemos agora seguir adiante no nosso estudo, né? Vamos pensar então nesse assunto, o anticristo. Aqui a Bíblia se refere, quando ela fala em anticristo, né? Bom, dentro do sermão profético, eu já mostrei para os irmãos aqui. Existe uma clara evidência, quando nós lemos o sermão profético, que o anticristo se refere, então, tem a ver com o ano 70, tem a ver com a grande tribulação. Isso significa que o princípio do anticristo não está limitado, meus irmãos, apenas à grande tribulação, né? Observe bem o que eu vou lhes dizer agora. Mas está ligado a toda a história da igreja. Então existe um espírito do anticristo, uma atitude de anticristo que vai se manifestar mais fortemente na grande tribulação. Isso a Bíblia deixa bem claro. Mas não só lá, mas que está já
no mundo. O sermão profético mostra isso. Quer dizer, quando o Senhor Jesus Cristo fala, no capítulo 13 de Marcos, versículo 14, quando, pois, vides abominável desolação situada onde deve estar, ele está ligando isso aqui, como nós já procurei demonstrar, creio que ficou claro e provado biblicamente, que ele está falando de um evento no ano 70, mas ele está falando também da grande tribulação. Isso quer dizer que esse princípio do anticristo está por toda a história, não é? O que seria o anticristo? Então, os bons teólogos, eles colocam assim, o anticristo nós poderíamos definir como alguém que substitui a Cristo, que se coloca como substituto de Cristo, ou alguém, um princípio, uma atitude, que se coloca como substituto de Cristo, ou que se coloca como contra Cristo. Eu penso que nós devemos entender as duas coisas juntas, né? Então, alguém que se coloca como substituto de Cristo, que diz assim, bom, eu vou me colocar no lugar de Cristo, eu vou disputar com Cristo o lugar dele, e eu quero tomar o lugar dele, eu quero ser o Cristo. Essa é uma atitude de anticristo. A outra é o quê? Eu sou contra Cristo, eu estou revoltado contra ele, eu estou contra ele, eu não me submeto a ele, eu estou rebelado a ele. Então, na verdade, isso é uma coisa só, porque onde está uma, está outra também. Alguém que quer se colocar no lugar de Cristo é porque está contra Cristo. Quem está contra Cristo quer tomar o lugar de Cristo, porque Cristo é a figura central na Escritura Sagrada. Se você pega a Bíblia, eu já procurei falar isso para os irmãos várias vezes, se você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, qual é o centro da Bíblia? Cristo. Cristo está já lá no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo já está lá, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Cristo está em Gênesis 3,15. Cristo está por todos os tipos que os irmãos já conhecem, já estudamos aqui, já falamos desses assuntos. Cristo está por todo o Antigo Testamento, nas profecias, e Cristo está nos Evangelhos, já agora encarnado, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Cristo era a pregação dos apóstolos no livro de Atos, eles pregavam Cristo, Cristo morto, ressuscitado. Cristo é o centro das epístolas, e Cristo é o centro do Apocalipse, como aquele que vai voltar para julgar a humanidade e que cuida da sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo é a videira, Cristo é a rocha, Cristo é o fundamento, Cristo é o cabeça. Cristo sempre tem uma posição central. A atitude então do anticristo é daquele que vai se voltar contra a Bíblia. O anticristo também é anti-mensagem da Bíblia, é anti-Bíblia. O anticristo é anti-escritura, porque a escritura, sendo a escritura é Cristo, a mensagem da escritura é Cristo, o evangelho é Cristo. E o anticristo será aquele que vai ser contra toda essa mensagem, toda essa verdade. Então, naturalmente, que isso está aí ao longo da história, meus irmãos. E é isso que nós vamos observar agora. Então, nós temos que entender que isso já se mostra aqui no Evangelho de Marcos, mas também nós temos alguns textos que provam isso claramente. Vamos ler aí então, meus irmãos. Vamos ler primeiro, para nós iniciarmos essa parte, 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Essa palavra anticristo aparece aqui nesse texto. E é daqui que nós então temos o título, né, o tema, o nome desta verdade ou desta doutrina, a doutrina do anticristo, claramente expressa na Escritura Sagrada. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, verso 18.
filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele, olha aí, que nega Jesus, que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Percebe então que a definição de anticristo está aqui no versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O anticristo nega o Filho. E negando o Filho, nega o Pai. Porque quem nega o Filho, nega o Pai. Então esse é o princípio do anticristo. Onde está o princípio do anticristo? E é muito importante nós entendermos isso, não é? Podemos até chamar assim, anticristo, anticristão, anticristianismo, genuíno, verdadeiro. Onde está esse princípio? Cristo é negado, absolutamente negado. E Cristo sendo negado, como João nos deixa bem claro, o Pai também é negado. Por quê? Você não pode ser a favor de Deus se você não é a favor de Cristo. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão dizendo assim, não, mas eu sou a favor de Deus. Eu amo a Deus, eu estou do lado de Deus, Deus é tudo para mim. Mas quando você apresenta Cristo, Cristo verdadeiro, que é o Cristo da Bíblia, o Cristo da Escritura, o Cristo dos apóstolos, o Cristo que viveu e que andou por aquelas terras antigas. Quando você apresenta esse Cristo, eles não aceitam. Mas João deixa bem claro, se você não aceita o Cristo verdadeiro, se você não crê nele, se você rejeita, se você nega esse Cristo, nega que Jesus é o Cristo, então você é anticristo. Você tem o princípio do anticristo, você tem a atitude do anticristo. Você, consequentemente, está negando o Pai. Você não tem nada a ver com Deus. Isso é muito importante nós entendermos logo de início, irmãos, porque, como nós vamos ver, a Bíblia ensina que esse princípio do anticristo, ele vai se manifestar tanto na religião como na sociedade, especialmente nos governos, na política e no governo. Então esse princípio do anticristo, essa atitude do anticristo vai estar na religião. E toda religião falsa e todo cristianismo falso é encharcado desse princípio maligno, maldito do anticristo. É contra Cristo, é oposto a Cristo, se volta contra Cristo. Muito do que se chama de cristianismo nesse país, muito do que se chama de evangelicalismo, na verdade é a religião do anticristo. E nós estamos vendo isso diante de nossos olhos nesses dias. Mas isso também está no poder, isso também está no governo, isso também está nas esferas do governo, do parlamento, do executivo, está lá o anticristo. Então toda a força, todo o princípio, toda atitude contra Cristo é anticristo. Observamos que no versículo 18, João deixa claro que esse anticristo já está no mundo, não é? Quando ele fala no versículo 18, filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, veja que está no plural,
tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Parece-nos então que João entende as coisas de duas maneiras. Ele pensa no anticristo, mas pensa também nos anticristos. Parece que o pensamento de João é que existe aí vários anticristos, no sentido de que existe esse princípio, essa atitude, esse coração do anticristo que está na sociedade, que já está aí. Ele diz, já está aí. Também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. E ele diz que não ficaram com os verdadeiros discípulos, que não ficaram com aqueles que eram de Cristo. Observe o que ele diz no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que fosse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estes anticristos não ficam com a verdadeira igreja. Não permanecem na verdadeira igreja. Não são, porque não são da verdadeira igreja, João diz. Eles não estão conosco porque eles não são dos nossos. Mas João diz que quem é da verdade não se deixa levar por eles. Eles são mentirosos, como nós vimos no versículo 23. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Eles mentem. Mas quem é de Cristo, quem é de Deus, tem a unção. E essa unção é a unção da verdade. É a unção que não permite que os verdadeiros cristãos se iludam com as mentiras dos anticristos. Ele diz no versículo 21, não vos escrevi, vamos ler o 20 e 21. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. São duas coisas completamente opostas e inimigas, a verdade e a mentira. E João deixa claro que os anticristos estão do lado da mentira. Eles negam o Cristo, eles são contra Cristo, eles são da mentira. Mas quem é de Cristo tem a unção que vem do santo e tem conhecimento e sabe a verdade. Eles sabem a verdade de João no versículo 21 e eles não serão enganados. João diz que no versículo 24 que quem é realmente assim, a verdade deve permanecer nele. Olha o que ele diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E aí ele esclarece por que ele está falando tudo isso. Ele diz no versículo 26, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, que são os anticristos. Então o que fica claro aqui nesse texto de João, confirmando o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz lá no capítulo 13 de Mateus, é que este princípio do anticristo, estes anticristos estão no mundo. Já existem, já estão aí. Desde o tempo, irmãos, não é agora não, desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo de João, desde o tempo de Paulo. Porque Paulo fala a mesmíssima coisa, vocês querem ver? Vamos ver aí. Desde que Cristo nasceu, começou a anticristo. Era um anticristo. Pois é verdade, irmão, é verdade. Vamos ver em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto é extraordinário também, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Observe a linguagem do apóstolo Paulo. Capítulo 2. Isso. É das últimas cartas de Paulo já, né? Dá para as últimas. Antes de 1 Timóteo. Já? Vamos ler. Irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da vinda de Cristo, tem que ser revelada essa apostasia, este homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí Paulo explica como é este homem, verso 40, o qual se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco que eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo falava disso para eles, né? E agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Mas olha o que Paulo diz agora no verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Observe, irmãos, então, que Paulo deixa bem claro aqui. Existem dois tempos. Existe alguma coisa que detém esse homem iníquo, esse anticristo, que eu não vou falar disso agora, porque é um assunto, há várias interpretações sobre o que o detém, e eu não vou entrar nesse assunto agora porque não é meu ponto. Mas ele está falando de que alguma coisa detém, mas que então já opera, já está aí. Mas há algo que o detém. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Agora, Paulo já deixou bem claro que quando isso acontecer, dele se manifestar, é que vai acontecer de Jesus voltar. E é que vai acontecer que Jesus o matará com o sopro de sua boca. Observe então que aqui Paulo está colocando duas situações semelhantes a João e semelhante a Cristo. Existe já este anticristo no mundo, existe já este homem da iniquidade no mundo, esse idólatra, essa abominação já está no mundo. Não o anticristo em si, né? Este homem, não sei, mas essa atitude já está aí, já está desde o tempo do apóstolo Paulo, já estava lá, estava detida esse princípio do anticristo, mas Paulo disse, vai se manifestar. Mas, de certa forma, essa manifestação será, então, como nós já temos estudado, na grande tribulação, mas, de certa forma, isso já está no mundo. João diz, já está lá. Observem, irmãos, que é sempre uma oposição a Deus. Você deixa ver bem claramente que esse anticristo é totalmente oposto a Deus. Paulo diz que se trata de uma apostasia, de um desvio da verdade, de um abandono da verdade. Paulo diz que, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É um substituto de Deus. Bom, não é substituto de Deus coisa nenhuma, mas ele está se colocando como substituto de Deus na loucura terrível. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto. Lá no versículo 7 ele diz, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado, olha só o que ele diz, o iníquo. O iníquo. Então nos parece que Paulo está dizendo assim, haverá de ter um homem que será o iníquo, que será o que ele fala aqui na linguagem dele no versículo 3, o homem da iniquidade. Olha a linguagem de Paulo, o homem da iniquidade, no versículo 3 final, o filho da perdição, e no versículo 8, o iníquo. Será alguém absolutamente oposto a Deus, a verdade, a Cristo, ao Evangelho. É o anticristo. Uma rebelião positiva, uma rebelião
assim, irmãos, não é alguma coisa passiva, mas é alguma coisa ativa contra Deus, contra Cristo, ao ponto de querer assentar-se no lugar de Deus. Isso vai se manifestar na grande tribulação, isso vai se manifestar anticristo, e será alguém extremamente arrogante e que acha que tem todo o poder, mas no versículo 9 mostra que ele está cheio do poder, só que poder de Satanás. Olha o que diz o versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Lembra que João diz que ele é o quê? O mentiroso, né? A fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, acreditam com injustiça. Deleitaram-se com a injustiça. Lembra que João diz que vocês têm unção, vocês são da verdade. Quem não é da verdade vai ser enganado pela mentira, mas vocês não. Paulo fala a mesma coisa. Paulo diz: esses que são da mentira vão ouvir o anticristo, vão seguir o anticristo, vão ser seduzidos por ele. Ele vai estar com toda a força da serpente. A serpente lá do jardim do Éden que enganou Adão e Eva estará com ele, com toda a eficácia da serpente, todo o engano do diabo, operando milagres, operando sinais, operando prodígios da mentira, com todo o engano da justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. E os que não são da verdade vão acreditar. Vai ser alguma coisa tão sedutora, meus irmãos, como a mentira da serpente lá no jardim do Éden. Vocês estão entendendo? Observem que o Senhor Jesus Cristo diz alguma coisa semelhante a isso no sermão profético. Vamos voltar para Marcos capítulo 13. Vamos voltar lá, por favor. Marcos capítulo 13. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. Preste atenção que a linguagem é semelhante. Olha aí. Marcos capítulo 13, versículo 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Olha aí. Sinais e prodígios para enganar. Olha aqui a mentira de novo aqui. Mentira. Sempre o anticristo está... Sempre os falsos profetas, sempre os anticristos estão associados com o que, irmãos? Com a mentira, engano, diabo é o pai da mentira. Eles agirão na eficácia de Satanás. O anticristo vai agir na eficácia de Satanás. Os anticristos agem na eficácia de Satanás. Falsos profetas operando, olha aí, sinais e prodígios para enganar, se possível. Isso aqui é extraordinário. Os próprios eleitos. A coisa vai ser tão sedutora que, se não fosse a graça de Deus, a unção que João diz lá, olha só, o que preserva os eleitos de serem enganados também? É a unção da verdade, é a graça de Deus. Os eleitos não são enganados porque são eleitos, mas se não fossem eleitos, seriam enganados com os outros. O poder da mentira, a eficácia de Satanás, a astúcia maligna estará nesses falsos profetas, estará no anticristo através de sinais, de prodígios, de coisas extraordinárias. E vai ser tão sedutor tudo isso que, se não fosse a graça de Deus, até os eleitos seriam enganados. Bom, não são enganados porque são eleitos, mas a linguagem bíblica é: se possível, os próprios eleitos. Não é possível, logicamente. Irmãos, isso tudo nos faz pensar, não é? Que o anticristo, então, ele vai se manifestar com a força total nesse indivíduo, nessa pessoa, neste homem,
lá na grande tribulação, antes da volta de Cristo, alguém que vai querer usurpar o poder de Deus, o lugar de Deus, a divindade, totalmente oposto a Cristo, mas isso se manifesta também ao longo da história cristã, ao longo do cristianismo. Ficou claro para os irmãos? Ficou claro para vocês? Observe que isso significa... Aliás, vamos pensar um pouquinho agora neste princípio do anticristo. O que é que nós observamos aqui? Idolatria, não é? Deus é Deus e o anticristo e os anticristos são idólatras, porque eles dizem: Deus não é Deus, nós somos Deus. Segundo, contra Cristo. Isso é lógico, porque se eles são contra Deus, eles são contra o enviado de Deus. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo falou isso para os fariseus, para os judeus da época dele? Quando o Senhor Jesus Cristo disse: é porque eu digo a verdade, vocês não creem, né? Se outro vier em seu nome, vocês vão crer. Mas como eu venho pelo Pai, por isso que vocês não creem, porque eu venho do Pai. Quem é contra Deus, quem é oposto a Deus, quem odeia a Deus, não ouve o enviado de Deus. Esse era o caso dos judeus da época de Cristo, esse é o caso dos anticristos ao longo da história da igreja, este é o caso do anticristo, lá na tribulação. Totalmente oposto a Deus e oposto, consequentemente, a Cristo, que é o enviado de Deus. João diz que quem não crê no Filho não crê no Pai. Quem é contra o Filho é contra o Pai. Então, essas coisas todas estão ligadas. Então, idolatria, contrários totalmente opostos a Cristo. E qual é a outra coisa que está ligada aí, nós observamos em todos os textos? Eles são da mentira. Eles são do engano, do engodo, da falsidade, da deturpação, da falsificação. Eles são totalmente mentirosos e amam a mentira e vivem na mentira e querem a mentira e odeiam a verdade. Então o anticristo será assim. E os anticristos são assim. E não só eles amam e estão do lado da mentira, mas eles são extremamente sedutores, porque eles são de Satanás. Jesus disse: vocês querem agradar o pai de vocês, vocês são filhos do diabo, o pai da mentira, não é? E são assassinos também. Mas agora minha ênfase é a questão da mentira. Quer dizer, eles amam a mentira, eles estão apegados à mentira e eles são sedutores como o pai deles, Satanás. Vocês imaginem, irmãos, eu gosto sempre de enfatizar isso, porque isso é uma coisa que deve nos fazer pensar. Como foi possível que o diabo conseguisse enganar Adão e Eva no jardim do Éden, no jardim de delícias? Não é? É porque ele é o pai da mentira. É porque ele é a mentira. E a mentira tem o seu lado sedutor, não tem? Vocês concordam comigo? A mentira, a falsidade, olha, está aí no mundo. Me digam, irmãos, as pessoas muito sinceras e verdadeiras, se elas têm muitas portas abertas para elas, neste mundo de falsidade. Me digam se a verdade tem lugar no mundo. Não, este é um mundo de mentiras. Este é um mundo de hipocrisias. Olha a política. Olha a religião falsa. Olha os relacionamentos humanos como são cheios de mentira. E a mentira seduz. Quantas pessoas hoje não são levadas a pensar da seguinte maneira: se eu for honesto, se eu for correto, eu não vou me dar bem. Então eu tenho que mentir, eu tenho que enganar. Esse é um aspecto sedutor da mentira, só para dar um exemplo. Mas existe aquele outro aspecto assim de que a mentira faz parecer... Como é que eu posso dizer? A mentira se faz de verdade. Jesus disse que Satanás se apresenta como anjo de luz.
quando Satanás chegou para Adão e Eva, Satanás não chegou como o pai da mentira. Ele chegou como alguém verdadeiro e como alguém que era melhor que Deus, não foi? Deus está querendo o mal para vocês, mas eu sou o bom da história e eu quero o bem de vocês. Creiam em mim e não creiam em Deus. Consequentemente, a mentira, ela está assim, se manifesta dessa forma, ou seja, ela vai parecer verdade. E aqui, que esse texto está se referindo a isso, quando diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, é porque a mentira vem com tanto poder que vai parecer verdade. Ela vem com tanto poder sedutor que quando você olhar para a mentira, se você não tiver o discernimento de Deus, o discernimento da palavra, a unção do Espírito Santo, da verdade, você vai ser enganado. Se não for Deus, você vai ser enganado. Se não for Deus por nós, quem seguirá a verdade? Ninguém. Porque a mentira vai parecer tão verdadeira. Aqueles milagres vão parecer tão de Deus. Os prodígios vão parecer tão comprovadores, tão dignos de crédito, comprovador de que aquela pessoa que os faz é um homem santo, é um homem piedoso, é um homem de Deus. Irmão, nós estamos vendo isso hoje. Olhe para a igreja romana. Você sabe, uma das coisas que a igreja romana defende, aliás, uma das coisas que a igreja romana usa para se defender como igreja verdadeira? Você sabe o que a igreja romana usa muito, muito fortemente? Isso sempre usou na época da reforma, contra os reformadores, usa hoje. Sabe o que é? Lendo esse texto aqui, vocês não podem deduzir o que seja, não? Mentira através do quê? Diga lá, irmão. Pense um pouquinho aí. O que eles usam para seduzir as pessoas? Para dizer, nós somos da verdade. É? Sabe, Fernando? É. Leia aí o versículo 32, está aí. Como é que os falsos profetas vão enganar as pessoas? Sinais e prodígios. Deuteronômio 13, um texto que eu li tanto com vocês aqui. O que o falso profeta vai usar para enganar as pessoas? Coisa extraordinária, coisa fora do comum. Sinais e prodígios. Eu tenho um texto meu na internet. Eu preguei ele aqui tem muito tempo já. Depois eu fiz um texto baseado numa pregação, modifiquei algumas coisas, mas o título do texto é Os buscadores de milagres serão enganados. Os buscadores de milagres serão enganados. Isso aí está na história da igreja direto. E estamos vendo hoje aí direto. Essas falsas igrejas neopentecostais, por que crescem tanto? Porque parecem que são de Deus. Outro dia eu estava assim na rua, estava para atravessar a rua, né? Interessante, essas coisas acontecem assim, e depois fica a nossa memória para a gente usar como ilustração. Mas eu estava para atravessar e passou duas senhoras assim conversando pertinho de mim. Eu estava para atravessar, elas passaram assim. Aí uma dizia para a outra assim: o pastor fulano é muito usado. Aí eu matei logo, né? Do que ela estava falando, né? O que as pessoas dizem que é ser muito usado? Geralmente é assim: ou que opera milagres, ou que fala o que vai acontecer, um profeta, que vai acontecer, é tipo um adivinho, e quando ele diz acontece. Mas Deuteronômio está lá dizendo a mesma coisa, não está? Que ele vai dizer, vai acontecer isso e vai acontecer. Ele vai dizer, vai acontecer tal coisa, e acontece mesmo. Isto aqui, o que os falsos profetas usam? Coisas extraordinárias, coisas fora do comum. A igreja romana se levanta até hoje. Ouça os padres, principalmente padre tradicionalista, padre que acredita em milagre, né? Porque tem uma ala da igreja romana que já não acredita em milagres. Mas aqueles padres mesmo, tradicionalistas e tal. Então, eles vão dizer o quê? Milagres. Tem uns que chegam a dizer assim: milagre mesmo é só na igreja católica romana.
Outras igrejas não têm. Nós temos milagre. Compreende, irmãos? O argumento é o argumento da mentira. Né? É o argumento da mentira. O argumento da mentira. Isso está no movimento neopentecostal também. O movimento neopentecostal é um movimento, isso aí ofende que só as pessoas, mas tem que dizer, do anticristo. Porque eles já abandonaram, apostataram da fé, abandonaram Cristo e apresentam como evidência de que eles têm a verdade o quê? Os milagres. Daqui nós temos os milagres. Se são falsos ou verdadeiros, isso é outra história. Mas é o argumento deles. Que eles têm milagres, que eles têm poder. Como essa senhorinha que vinha falando, essa senhora, né? Tal pastor é usado. Irmãos, o anticristo vai usar a mesma coisa. Ele vem na eficácia de Satanás, operando coisas extraordinárias. Então o que é que nós vemos no anticristo? Idolatria, totalmente oposto a Cristo e totalmente ligado à mentira. Vai seduzindo, que vai enganando as pessoas e muitos seguidores terão. Mas João diz, quem é da verdade permanecerá na verdade. E os que não são da verdade vão sair do meio dos que são da verdade. Os anticristos não ficam entre os que são da verdade. Não permanecem. Não são da verdade. Né? Está claro até aqui, meus irmãos? Então, a próxima coisa que eu quero mostrar, vamos ver até quanto der o tempo aqui, mas esse aqui ainda dá tempo, é que esta atitude do anticristo, ela vai se manifestar de duas maneiras. Eu já falei um pouquinho ainda agora. Pelo poder político e pelo poder eclesiástico, pelo poder religioso. Então, pelo poder político e pelo poder religioso. Vamos voltar para Daniel. Então, abra comigo aí Daniel, capítulo 11, versículo 36. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Já? Diz assim, Daniel capítulo 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará, olha só, coisas incríveis. E será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Vamos ler o 37? Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Coisa, né? Note que diz, este rei. Então nos parece o quê? Que Daniel está se referindo a um poder o quê? Político, não é? Não é assim? Este rei esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá. Então isso tem a ver o quê? Com governos, com poderes, com autoridade. Então o que nós podemos dizer? É que o anticristo, essa atitude do anticristo, os anticristos, eles vão influenciar e eles vão estar nos governos. Autoridades, poderes se levantarão contra Cristo. Isso aconteceu no Império Romano, não é?
Império Romano foi o perseguidor da igreja, de Cristo, do Evangelho. Como aqueles irmãos sofreram, irmão, naquela época. Se vocês quiserem uma dica de um bom livro sobre os mártires ao longo da igreja, né? Leiam o livro dos mártires. Leiam esse livro, tá bom? O livro dos mártires. Leiam esse livro. Todos vocês deveriam ler. Mas poder governamental. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver os poderes dos governos se voltando contra a igreja. Agora, não é só o poder governamental, não é só a autoridade, mas antes de eu passar para o outro lado, o anticristo, então, podemos dizer, ele terá um poder de governo, será uma autoridade, né? De um império mundial, alguma coisa assim, de um governo que terá grande poder. Agora, irmãos, o mundo está ficando uma coisa só, né? O mundo está cada vez mais, está virando uma aldeia, né? Antigamente, para você falar com alguém, eu sou do tempo da carta, né? Esses meninos aqui não sabem mais o que é isso, mas eu ainda sou do tempo da carta. Eu sou do tempo que eu tenho a minha irmã que mora fora há muitos anos. Desde que ela foi para outro estado, não tinha internet, não tinha essas coisas, e a gente mandava carta, né? Recebia a carta também. Então, as coisas eram muito mais difíceis. Já pensou o que é você mandar uma carta e levava tempo? Não é verdade? Mas agora não. Agora você manda uma mensagem eletrônica que a pessoa lê imediatamente e responde imediatamente. Conversa com você por texto. Está na internet, né? Então o mundo está virando uma aldeia. Quer dizer, antigamente, por exemplo, se não fosse a internet, nós nunca teríamos conhecido. Eu nunca teria conhecido o pastor Edson, os irmãos de Caruaru, esses irmãos que têm nos dado apoio, né? Se não fosse a internet, nós não conheceríamos essas pessoas. Mas o mundo ficou, é como se fosse ali. Caruaru é muito distante, mas como se estivesse bem ali conosco, porque nós podemos falar com os irmãos a qualquer momento. Então isso mostra, irmãos, que estamos indo para lá, né? Existe uma facilidade muito grande hoje de um poder governamental, as próprias comunicações, a tecnologia. Com certeza vai facilitar isso, né? Mas não é só esse poder no governo, na política, mas é também um poder eclesiástico. E aí voltamos de novo para 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ver aí. E aqui eu estou seguindo estudos de bons teólogos reformados, né, que colocam as coisas dessa maneira. Então, interpretando esses textos, eles põem assim, e seguiremos porque realmente é bíblico, está de acordo com a Escritura. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia. Então isso tem a ver com religião, com a vida da igreja, né? Apostatar, desviar-se da verdade, da fé, né? Então, o anticristo terá também um braço religioso, entendeu? Quer dizer, existe o braço político, governamental, autoridade civil, poder dos governos, ou um poder mundial, mas existe também o lado religioso, apostasia. O apóstolo Paulo, quando estava para partir de Éfeso, né?
ele reuniu os presbíteros e disse o quê? Que haveria o quê? Um ataque de lobos vorazes. Haveria um ataque de fora para dentro, e por dentro mesmo da igreja se levantariam homens ensinando coisas erradas. Lembra desse texto lá de Atos? Né? Então, essa apostasia, esse desvio, são os anticristos. Agora, se vão seguir os anticristos, não é que a igreja verdadeira vai se desviar. A igreja verdadeira não se desvia. É quem não é de Deus que vai seguir os anticristos. Agora, à medida que esses anticristos vão se multiplicando e vão influenciando o mundo eclesiástico, o mundo da igreja, entre aspas, ou cristão, entre aspas, então, o cristianismo ou as igrejas vai se tornando, na verdade, anticristianismo, e anti-igreja vai se transformando em sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. Isso está aí, mas isso estará também lá. Então eu quero deixar claro para os meus irmãos aqui, este poder do anticristo, ele vai ter um braço político, mas também um braço religioso, um braço político e um braço eclesiástico. E para nós encerrarmos hoje, que não dá mais tempo, eu queria fazer algumas aplicações, vamos deixar para a semana que vem, mas eu já fiz algumas aplicações agora, que nós meditemos. Vamos ler Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, no capítulo 13. Aqui está também o anticristo no Apocalipse, né? Acharam? Tá fácil, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo, olha aí, a besta. Todo mundo maravilhado seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia, olha aí, arrogâncias, blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Mas são todos? Esse todos não é absoluto, porque tem um grupo que não vai adorar. Mas vai adorar o quê? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi escrito o nome no livro da vida? Os eleitos. Foi por quem Cristo morreu. Mas os que não estão lá vão adorar a besta. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. Isso aqui é o poder político, tá, irmão? Você vê que é autoridade, né? Poder. Mas vamos ver agora o versículo 11. Vi ainda outra besta agora, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera, olha aí, grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu.
E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número do homem. Olha, esse número é 666. Aqui está claro que é o poder religioso, adoração. Não adorarão a Deus, idolatria. Então, os bons teólogos reformados, né, dizem assim: o anticristo tem um braço político e um braço religioso. O anticristo tem um braço político e religioso. Daniel mostra o braço do poder do governo, da política. Paulo mostra o poder religioso. E Apocalipse, capítulo 13, mostra os dois. Então isso vai se manifestar lá na grande tribulação. Mas está agora, irmãos. Nós vemos os governos cada vez mais ateus, anti-Deus, anticristo. Nós vemos um país como os Estados Unidos, um país que foi fundado por cristãos, quando o presidente agora se levanta e defende coisas absolutamente anticristãs. O presidente atual está fazendo isso. Nós vemos no nosso país, o nosso governo e as nossas autoridades se voltarem abertamente contra tudo que é bíblico, contra tudo que é Deus, contra tudo que é palavra de Deus, ao ponto de, como eu citei de manhã, ter alguém tido coragem de se levantar e dizer: vamos tirar até o nome de Deus da cédula, né? E de pessoas apoiarem isso, dizer: não, isso é certo. E desse argumento: o Estado é leigo. E leis sendo aprovadas, casamento homossexual, lei da palmada, sendo aprovadas ou sendo lutando por aprovar essas coisas, né? Aborto. O que nós estamos vendo? É o poder do anticristo, né? O mundo cada vez mais anti-Deus. Mas isso está só na política? Não, está nas igrejas. Os reformadores identificaram o papado como anticristo. Isso ofenda quem ofender. A Igreja Católica não é de Cristo. Ali está também o poder do anticristo. Mas não só neles. O que dizer das igrejas de hoje? O que dizer do movimento evangélico no mundo e no Brasil? O que dizer de um movimento que não prega mais o Cristo da Bíblia? O que dizer da teologia da prosperidade? O que dizer desses cultos cheios de luzes e de coreografias e de shows, entretenimento, onde Cristo não é o centro, onde Deus não é o centro, onde a palavra não é pregada? O que dizer, irmão, do evangelicalismo moderno? Não é também o princípio do anticristo? Não é verdade? Então, esse poder político-religioso está se fechando com Satanás cada vez mais, fechando com a mentira, dando as mãos para o diabo e contra Deus e contra Cristo. E onde é que ficam os verdadeiros cristãos em tudo isso? A grande tribulação será um tempo de dor e sofrimento para os fiéis. Entendeu? Como eu disse para vocês semana passada, existe
uma doutrina muito popular, né? Que diz que a igreja será arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação. Irmãos, não há nenhuma evidência bíblica disso. Jesus disse: se os prodígios serão tão grandes que se enganarão, se possível, os eleitos vão estar lá. Os eleitos vão sofrer a grande tribulação. A igreja estará na terra. Jesus Cristo vai voltar. Quando Ele voltar, Ele vai destruir o anticristo, destruir o poder do mal. Aí sim, a igreja será salva de toda essa situação. Mas a igreja vai sofrer. O que está acontecendo no mundo então e o que virá para o futuro? Perseguição. Hoje nós já temos milhares de cristãos mortos em todo o mundo, a cada ano. E o cristianismo genuíno e verdadeiro está cada vez mais sendo restrito, perseguido. Nosso país mesmo, nós estamos vendo o cristianismo se tornar ilegal. Por exemplo, um dono de cartório ou um juiz se negar a fazer um casamento homossexual, ele já é perseguido hoje. O cristianismo está se tornando ilegal dentro da pátria brasileira. E a tendência, meus irmãos, é que a igreja seja cada vez mais perseguida. Agora, você ama Jesus? Você ama Deus? Você é salvo? Você é crente? Olhe para a glória, olhe para Cristo, porque lá está a nossa esperança. Nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está no reino de Deus, o reino eterno que vai se manifestar a qualquer momento, a qualquer hora. Jesus estará voltando. Então, espere em Cristo, fique firme, persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem será salvo? O eleito de Deus. Se você ama Jesus, você vai resistir. Não sei, se tivermos que passar pela grande tribulação, vamos passar e vamos viver. E vamos, se preciso, morrer por Cristo. Porque nós amamos o nosso Senhor. E nós somos de Cristo e não contra Cristo. Que assim seja conosco. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos dê a sua graça, Pai, para que essas verdades do Teu santo Evangelho, da Tua Palavra, penetrem no nosso coração e se torne em nós raiz profunda que produza fruto, meu Deus, fruto de vida, fruto de fidelidade, fruto de fé, para que nunca nós sejamos iludidos pelos anticristos, mas estejamos firmes na verdade, Senhor. Esse é o nosso clamor. E tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia dos nossos próximos, que através de nós, através da pregação da Tua Palavra, também conheçam a verdade, sigam a Cristo e não o anticristo. Que assim seja, Pai, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus.